Olá! Nessa aula 6A, nós falaremos sobre demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. Inicialmente, o que são pronomes demonstrativos? São pronomes como isso, esse, essa, aquilo, aquele, aquela, esses, estes, aqueles. Enfim, são pronomes que nós utilizamos para demonstrar coisas. Então, comecemos com this, que significa isso, esse, essa, isto, este, esta. Então, this é um pronome demonstrativo utilizado para apontar coisas no singular e perto, coisas que estão próximos de você. Então, temos aqui that, aquilo, aquele, aquela. This, that. This é singular, próximo, e that também é singular, porém distante. Lembre-se que o sujeito é o que vem antes do verbo. Então, nós já sabemos que toda oração em inglês possui a mesma estrutura geral, que é sujeito, verbo e após o verbo, o objeto, sempre nessa ordem. Então, nessa oração aqui, this is a computer. Se o verbo to be está aqui, obviamente o sujeito é this, que nesse caso é um pronome demonstrativo. Para nós interrogarmos, colocamos o verbo to be imediatamente antes do sujeito. Então, is this a computer? Is this a computer? E para negarmos, já que temos o verbo to be, usamos a palavra not. This is not a computer. This is not a computer. Isto não é um computador. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo. Porém, eu digo, this computer is black. Como o verbo to be está aqui, tudo que está antes é o sujeito. Nesse caso, o sujeito não é apenas o pronome demonstrativo this, mas this computer, que por sinal equivaleria ao personal pronoun it. Para perguntarmos, colocamos o verbo to be antes do sujeito. Então fica, is this computer black? Bem simples, não? Is this computer black? Para negarmos, this computer is not black. Este computador não é preto. Ok? Logo a seguir, nós temos alguns outros exemplos aqui. Esta casa, this house. Este carro, this car. Essa criança, this child. Se fosse aquela casa ou aquele carro, aquela criança seria that house, that car, that child. Temos aqui alguns exemplos com o that. Aquilo é uma porta. That is a door. Nesse caso, o that constitui o sujeito, porque está antes do verbo to be. Aquele é meu livro. That is my book. Um outro exemplo em que o that constitui o sujeito, porque está antes do verbo to be. Bem simples. Vamos ver o que temos aqui embaixo. Ok? Temos mais um exemplo com that. Aquela é a sua casa. That is your house. That is your house. Se fosse esta é a sua casa, seria this is your house. Como seria então no plural? No plural nós temos dois demonstrative pronouns, que são these e those. These, those. These significa esses, essas, estes, estas. Então, é próximo, porém plural. Então, these é o plural de this. Porém, those significa aqueles, aquelas. É distante, porém plural. Então, those é o plural de that.
Então, nós temos aqui these, those. Vejamos. Como eu havia mencionado anteriormente, no singular nós temos this, próximo, né? Está próximo, e that, está distante. This, that. E no plural nós temos these, those. These, those, próximo e distante. Aqui está próximo, aqui está distante. Vejamos a pronúncia novamente. This, these, that, those. Temos alguns exemplos aqui. Este livro é muito bom. This book is very good. This book is very good. Se fôssemos colocar esta oração aqui no plural, observem que this vai passar para these. O plural de this é these. Então, these books are very good. Estes livros são muito bons. These books are very good. Podemos notar aqui que na oração aqui em cima nós temos que o sujeito é this book. É o que vem antes do verbo to be. Equivaleria ao personal pronoun it. Já aqui embaixo, o sujeito é these books, estes livros. These books, que equivaleria ao pronome pessoal they. Até porque o plural de it é they. Então, para perguntarmos, colocaríamos o verbo to be imediatamente antes do sujeito. Ficaria are these books very good? Um outro detalhezinho importante da gente relembrar é que os adjetivos são invariáveis. Então, no singular, bom, good. No plural, bons, good. Também é good, que significa bom, boa, bons, boas. Os adjetivos são invariáveis. Temos um outro exemplo aqui embaixo, tanto no singular quanto no plural. Eu digo, aquela mulher é minha irmã. Está no singular. That woman is my sister. Se fôssemos colocar no plural, ficaria aquelas mulheres são minhas irmãs. Those women, that woman, aquela mulher. Those women, aquelas mulheres, are my sisters. Those women are my sisters. Aquela, that. Aquelas, those. Ok? É importante lembrarmos também que woman, mulher, women, mulheres. Como nós vimos na lição 5A sobre substantivos irregulares, irregular nouns. Ok? O que é que nós temos a seguir? Vamos ver. Temos aqui, sim, uma situação para nós não esquecermos. Esta garota é bem bonita. This girl is pretty young. This girl is pretty young. Então, em azul nós temos aqui o verbo to be e em vermelho nós temos o sujeito, que é o que está antes do verbo to be. Para perguntarmos, então colocamos o verbo to be imediatamente antes do sujeito, ficando is this girl pretty young? Bem bonita. Pretty young. Bem é um intensificador, um advérbio de intensidade, que nós vimos na lição 4B. Temos aqui a negativa. Como faríamos? This girl is not pretty young. Is not. Lembre que colocamos o not logo após o verbo to be. As respostas terão sempre pronome pessoal equivalente ao sujeito da pergunta. Como assim? Se nós fazemos uma pergunta que tenha pronome demonstrativo, a resposta é comumente dada com personal pronoun. O motivo disso é tornar a comunicação mais natural. Então, eu pergunto, is that car expensive? Aquele carro é caro? Is that car expensive? Observem que o sujeito é that car. Como eu sei? Porque é uma pergunta. E já que o verbo to be está aqui,
Lembrem que o verbo to be vem para antes do sujeito nas perguntas. Então, o sujeito só pode ser that car. Ok? Então, isso equivale ao personal pronoun it, ele. Então, eu respondo yes, it is. Is that car expensive? Você diz yes, it is. Em português, equivaleria a nós fazermos, por exemplo, eu pergunto, aquele carro é caro? Você me responderia sim, ele é. Em vez de me dizer sim, aquele carro é. É menos natural se nós utilizarmos os pronomes demonstrativos em respostas. Temos mais um exemplo aqui embaixo. Aliás, mais dois exemplos. Eu pergunto, is that man your boyfriend? Is that man your boyfriend? Seu namorado, your boyfriend. Namorada, girlfriend. Então, o sujeito é that man. Equivale ao personal pronoun he, ele, para a pessoa. Então, eu respondo yes, he is. Ou então, no, he is not. Yes, he is. No, he is not. Ok? Sim, ele é. Não, ele não é. Aqui embaixo, are those your friends? Are those your friends? Aqueles são seus amigos? O sujeito é those. Equivale a they, eles. Eu respondo yes, they are. Ou então, no, they are not. No, they are not. Então, a afirmativa dessa frase aqui seria those are your friends. Aqueles são seus amigos. Portanto, perguntando fica are those your friends? Bem fácil. Temos aqui uma outra situação que é em relação a perguntas com pronomes interrogativos, que são feitas normalmente. Então, o que são pronomes interrogativos? O que, qual, como, onde, por quê, quando. Já tínhamos visto isso anteriormente. Ora, se é uma pergunta, está valendo aquilo que nós já havíamos mencionado lá em cima, que nós vamos colocar sempre o verbo to be imediatamente antes do sujeito. Então, quando eu pergunto, quem é aquela garota? É uma pergunta. Eu coloco o verbo to be antes do sujeito, que nesse caso é aquela garota. Por sinal, equivaleria a she. Então, minha pergunta fica, who, quem? Who is that girl? É uma pergunta comum, como outra qualquer. Colocamos o verbo to be imediatamente antes do sujeito. Isso não quer dizer necessariamente o começo da pergunta. Onde estão aqueles livros? Ora, aqueles livros é o sujeito, ok? Equivale a they. E eu coloco o verbo to be imediatamente antes do sujeito para formular minha pergunta. Então fica, where are those books? Where are those books? Notem que eu estou usando are, porque o verbo to be sempre concorda com o sujeito. E esse sujeito equivale a they. Então, they are. Ok? Temos aqui outros exemplos com pronomes demonstrativos. Eu digo, aquela casa é bonitinha. That house is pretty beautiful. Esse bonitinha não é diminutivo, lembrem disso. Diminutivo somente com substantivos. Não tem a ver com tamanho quando eu digo bonitinha. Tem a ver com intensidade. Então, utilizamos os intensificadores, como, por exemplo, pretty. Então, that house is pretty beautiful. Aquela casa é bem bonita ou bonitinha. Este garoto é o meu irmão. This boy is my brother. This boy is my brother. Temos aqui mais um exemplo. Aliás, mais dois exemplos. Estas canetas são novas. These pens are new. These pens are new. Novas, new. Lembrem que adjetivos são invariáveis no singular, plural, é a mesma coisa. Aqueles carros são muito caros. Those cars are very expensive.
very expensive. Como ficaria a interrogativa? Ora, are those cars very expensive? Are these pens new? Is this boy my brother? Is that house pretty beautiful? Ok? Para finalizarmos a explicação de hoje, vamos falar sobre os verbos da lição. Ok? Today's verbs são os verbos do dia. Today's verbs. O primeiro verbo é o verbo to teach. To teach, ensinar ou dar aula, que é a mesma coisa. Então, elas ensinam aquele assunto. They teach that subject. Assunto, subject. They teach that subject. Temos aqui o nosso segundo verbo do dia, que é o verbo to tell. To tell, dizer, contar. Contar com o sentido de dizer, não é contar de 1, 2, 3, ok? Então, eu digo, me conte essa história. Me conte essa história. Observe que eu estou fazendo um imperativo aqui. Me conte. Como é que a gente faz imperativo? Tiramos o to. Então fica, tell me this story. Tell me this story. E se quiséssemos negar, tipo, não me conte, ou seja, eu estou negando, o imperativo seria don't tell me this story. Se quiserem rever o imperativo, a lição é a lição 1B. E temos aqui o último verbo da lição, que é o verbo to learn. To learn significa aprender. To learn, aprender. Bons alunos sempre aprendem essas coisas. Good students, adjetivo sempre antes do substantivo, good students, always, sempre, always learn these things, these things. Good students always learn these things. Ok? Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, tirem suas dúvidas em sala de aula e façam seus exercícios. Bye bye.